Oi! Hoje é a resenha do livro Primeiras Histórias, contido aqui nesta antologia Todos os Contos de Clarice Lispector. Antes da gente começar, é preciso dizer algo bem importante. Este livro, Primeiras Histórias, contido dentro dessa antologia aqui, Todos os Contos de Clarice Lispector, na verdade não existe. Sim, há algo bem parecido. Foi o seguinte: quando ela faleceu em 1977, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, foi publicado a coletânea A Bela e a Fera, que aliás eu deixo a imagem aqui do lado. E nele constava 6 contos que estão aqui em Primeiras Histórias, mas também mais 2 outros que não estão, pelo menos em Primeiras Histórias. Estão aqui dentro dessa antologia, já que reúne todos os contos, mas já explico. A ideia, a partir desse próprio nome chamativo, A Bela e a Fera, talvez seja mostrar 2 lados da escritora, o seu início e o seu fim. Podemos dizer, né, que a Bela é a escritora ainda novata e a Fera a escritora já madura no fim da sua carreira. Mas aqui nesta antologia organizada pelo Benjamin Moser, ele preferiu colocar esses 2 contos finais lá no finalzinho desta edição aqui, que a gente vai ver futuramente aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Mas então, para diferenciar, o autor aqui, o organizador deste livro, ele preferiu pegar outros contos ainda iniciais também da Lispector. Então, juntamente com esses 6 primeiros que já estavam lá na Bela e a Fera, ele colocou mais outros 4, que ele pegou de outras fontes. E então, juntando todos esses, ele constituiu o que ele chamou de Primeiras Histórias, um livro que eu falei não existe, mas funciona aqui dentro desta antologia Todos os Contos. Dito isso, então vamos para uma avaliação geral desses 10 contos aqui contidos. E lembrando que cada um deles tem uma resenha individual aqui no Mantado de Livros. No link aqui em cima você confere a playlist de todos os contos da Clarice Lispector. Claro, esses 10 primeiros já estão lá. E numa visão bem ampla, realmente esses contos mostram que talvez a Clarice era ainda uma iniciante na literatura, na escrita. Mas, mesmo assim, era excelente. O domínio dela de narrar as histórias é praticamente igual ao que a gente vê anos depois por toda a sua carreira. Realmente, não parece que essas primeiras histórias são de um escritor iniciante. Não mesmo. O domínio dela, da narrativa, é ótimo. Mas aí então a gente pode se perguntar, tá, mas então o que caracteriza que ela ainda é uma pessoa ainda iniciando nessas coisas da escrita, da arte, da literatura? O que seria então? Bom, podemos dizer que é um pouco pela temática. Todos os contos aqui é a mesma coisa. É uma mulher se descobrindo independente de maneira intelectual. Com certeza, né? Clarice sempre foi uma mulher inteligentíssima desde o começo da sua existência como pessoa, né? Existência como escritora. Não, ela sempre foi uma pessoa, um ser humano inteligentíssimo, com certeza, não há dúvida. A maneira que ela narra as histórias é impossível para uma pessoa que não tem uma grande cultura, um grande intelecto. Então, praticamente, as personagens, as suas protagonistas, podemos dizer que é um reflexo dela mesma. Um dia, quando ela se descobriu uma pessoa independente, principalmente do domínio masculino, com certeza ela passou essa experiência para os seus personagens, todas mulheres. Com exceção de um conto aqui, o último conto aqui desse livro. E aí que eu digo, podemos ter uma talvez imaturidade dela insistir neste tema. Mas aí, se você for puxar pela memória, eu não li ainda toda a obra da Clarice, mas tudo que eu sei por enquanto é que ela praticamente escreveu mais sobre personagens femininos. É o eu predominante nos textos que ela produziu, ou seja, ela sempre estava na pessoa, na figura de uma mulher. Ou seja, praticamente ela sempre foi Clarice o tempo todo através de seus personagens. E aqui nessas primeiras histórias a gente confirma isso. O tom, a voz que a gente ouve do personagem, ela se confunde em vários dos contos. Você pode misturar, pensar, qual que o personagem falava num conto, naquele segundo, no terceiro? Praticamente a mesma coisa. Muda um pouquinho da situação, uma mulher que talvez esteja casada há pouco tempo, ou há muito tempo, ou ainda está para casar,
outra que está para trair o marido. Pequenas variações, mas no fundo dá para perceber que a gente ouve sempre a mesma voz daqueles personagens. Outra coisa que eu posso dizer também dessas primeiras histórias é que elas são melhores quando elas são menores. Quando o texto é um pouco maior, a gente percebe que a Clarice começa naquele fluxo de consciência demasiado prolongado, cheio de digressões, que fica às vezes patinando, repetindo as mesmas coisas, claro, com habilidade para não ficar exatamente um repeteco, né? Ela consegue variar o tema e não ficar uma pura repetição, como sim muitos escritores iniciantes fazem. Não, ela repete o tema, mas consegue variar de maneira até brilhante. E sim também, do mesmo jeito que se um tema repete, o fluxo de consciência também se repete da mesma maneira que aquela voz que eu comentei agora há pouco. A voz igual, parecida, está lá através desse fluxo de consciência. Quase todos os contos temos fluxo de consciência. Exceção acho que de 3 contos, e esses 3 contos, por exemplo, que não tiveram esse fluxo de consciência muito parecido, foram os que eu achei mais interessante. Na verdade é que desses 10 contos, apenas um eu pontuei com a nota máxima, 5 asteriscos. De falar mesmo, este é bom, que foi Cartas a Ermengardo. Mas também teve vários outros que eu atribuí 4,5 asterisco e considerei bastante interessante. Mas, afinal de contas, qual é a minha visão geral para primeiras histórias de Clarice Lispector? Sim, como todo livro de coletânea, tem altos e baixos. Por exemplo, de novo, Cartas a Ermengardo é o melhor de todos, eu dei 5 asteriscos. Mas também atribuí para A Fuga apenas 2,5. Foi uma história meio frustrante, prometia bastante, mas na verdade ela só ficou patinando e ecoou muitas coisas que a gente já tinha visto em contos anteriores. Aí não dá pra prestigiar muito, né? Mas, no geral, a maioria dos contos eu pontuei bastante, gostei realmente das histórias e, numa visão geral, sim, já posso dizer, eu recomendo muito a leitura deste livro. Vale a pena, principalmente para conhecer como ela já escrevia lá no seu começo de carreira, lá com seus 23 anos. Talvez, se você ler este livro, você já possa ter conhecimento de quase toda a abrangência da sua arte, da sua maneira de escrever. Talvez, já lendo esse livro, você já conheça bastante da Clarice Lispector. É possível, pelo menos em termos de contos. Os romances não dá para afirmar, mas também dá para dizer que tem muita coisa já aqui do que a gente encontra nos romances. Caso você tenha interesse em ler tanto esta coletânea aqui, todos os contos, como o livro separado, A Bela e a Fera, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você comprar através da Amazon. Se você comprar, você ajuda também o canal com aquela comissãozinha de vendedor. Mas enfim, no geral, a média dos 10 contos deu 3,75 asteriscos. Sim, mas no geral eu vou arredondar para 4. Bom, é isso. Em breve, mais uma resenha de algum outro livro da Clarice Lispector, principalmente essas antologias de contos. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros projetos aqui do Mantado de Livros. E até mais!